Bom dia, professor Floriano, a quem agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para compartilhar com os senhores um pouco dessas inovações ou dessas surpresas que, para muitos, a Lei 14.133 trouxe. Cumprimento, dou meu bom dia também a Milena, ao José Virgílio, ao Ricardo Levi, ao Leandro, a Patrícia, que vejo que aqui entrou, e a todos, renovando aí meu bom dia e meu agradecimento por estarem aqui comigo. Bom, a primeira coisa que a gente perguntaria é: a lei mudou para melhor ou para pior, né? É uma pergunta que... E é isso, isso é tão grande, condensou tanto, são tantos artigos, será que burocratizou mais? Será que criou mais embaraços e mais dificuldades, né? Realmente, nós temos condição de incorporar essas práticas e essas exigências da lei, e eu não estou falando aqui só no âmbito nacional, mas no âmbito estadual e principalmente municipal, haja vista as dificuldades, muitas vezes, que os municípios têm de se estruturar. Olha, são perguntas que nós não conseguiremos responder com um tempo de vigência tão curto como esta lei, e com uma vigência ainda podendo ser, ainda dentro de 2 anos, uma opção entre os gestores, não é? Como disse o professor Floriano. Mas uma coisa é fato, ela é resultado de um aprendizado que vem, por exemplo, construído na jurisprudência, vamos dizer assim, dos tribunais de contas. Muitas das decisões dos tribunais de contas orientaram boa parte das inovações trazidas, não é? Nós temos normas infraconstitucionais, infralegais, normativos, portarias, que também foram muitas delas incorporadas e fruto de um amadurecimento, de um processo de aprendizado na aplicação da Lei 8.666, com suas vicissitudes, enfim. A minha ideia aqui é trazer algumas noções gerais daquilo que mudou. E a lei é muito grande, nosso tempo não teria condição de avançar muito nos detalhes. E a primeira coisa que eu acho importante é a gente perceber que a lei 14.133, ela acaba dialogando e se aproximando muito mais de uma noção de paradigma de Estado democrático de direito. Por que eu quero dizer isso? Numa leitura de uma visão paradigmática do direito, eu diria que o Estado democrático, em contraposição ao Estado do paradigma social e Estado liberal de direito, ele reconhece uma complexidade inerente das relações entre privados, das relações com o poder público, de modo a exigir uma forma diferente de legitimidade do exercício do poder. Não basta, por exemplo, agora a administração pública ou o Estado dizer que ela sabe o que é o interesse público, ela mesma, sem uma necessidade de interlocução com o privado, com aqueles que serão afetados, e, portanto, à luz do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ela vai dizer, no caso concreto, o que é o interesse público para anular uma licitação, para revogar uma licitação, para fazer alterações nos quantitativos e na execução dos contratos. E essas prerrogativas inerentes a essa noção pretérita é que ocasionou muito dos problemas que vieram ao longo da aplicação da 8.666. Essas prerrogativas do contratante, da administração pública, que tudo pode colocar o privado, inclusive, numa situação inviável, né, de sufocamento, o atraso nos pagamentos, uma série de situações que fazem com que o privado fique completamente refém do aparato público estatal. Eu acho que, em certa medida, a lei ela avança no sentido de se aproximar mais de um paradigma do Estado democrático, que pressupõe essa interlocução, que pressupõe um devido processo legal, como um lugar aonde o interesse público vai se apresentar, vai ser descoberto. Não dá para falar qual é o interesse público a priori e unilateralmente. Essa noção de que o paradigma do Estado democrático de direito inaugura essa complexidade, essa importância da participação efetiva na construção da decisão administrativa, ela é incorporada na lei quando passa-se a trabalhar a ideia de processo solicitatório não apenas como se fosse uma alusão ao processo físico, ao processo materialmente falando, os autos do processo, como diz o professor Marçal, ou seja, ela avança para reconhecer no devido processo, no contraditório, né, a importância de se instaurar aí um novo diálogo com vamos dizer assim, com os licitantes, com aqueles interessados nas contratações públicas. Isso tudo permite um controle social muito maior. Não é sem razão que a lei apresenta
em muitos dispositivos, um destaque muito grande para as decisões motivadas, para a obrigação, por exemplo, de responder a todas as arguições que sejam feitas pelos licitantes. Ela avança para dizer que licitante não é apenas aquele que já está, que está participando do certame, mas aquele também que tem a intenção de participar. Reconhece, portanto, ou valoriza a participação na medida em que empodera essa noção mais ampliada de licitante, o particular para que ele possa colaborar e de alguma forma, construir esse processo de contratação em conjunto. Não é? Lá no artigo 11 da lei, é importante também o parágrafo único dele. O artigo 11 ele fala, né, do processo licitatório que tem como objetivos, e aí já mostrando essa noção de processo não atrelado exclusivamente aos autos do processo, mas numa concepção mais consentânea com o paradigma do Estado Democrático de Direito, como eu disse, na perspectiva da motivação, da participação, mas também ela cria obrigações para a administração pública, e não tanto prerrogativas, mas obrigações para a administração pública importantes, especialmente no que diz respeito à governança das contratações. Né? A importância de se ter uma responsabilização da autoridade, na medida em que ela passa a ser obrigada a selecionar os agentes de contratação pautados em critérios mais objetivos, que a própria lei traz. Né? E, com isso, criando uma responsabilidade maior por parte do agente público e do agente de contratação. Lá no parágrafo único do artigo 11 diz: a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia. Aqui nós temos quase que um resumo de muitas das estruturas que nortearam a lei. A noção de governança, a noção de gestão de riscos, né? uma modificação um pouco na questão do controle, não é? Ou no papel de cada um nesse controle. A ideia de se estabelecer um ambiente de integridade, é muito forte isso na lei, né, de criar instrumentos e ferramentas de modo a combater os abusos, vivenciados muitos deles, na aplicação da Lei 8666. Né? Nós temos também nessa lei uma remessa muito clara a regulamentos em matérias importantes, é aquilo que se fala do legislador reconhecer que ele não dá conta de esmiuçar na lei, tendo em vista a complexidade do devido processo legislativo, todos os detalhamentos. Ele, então, dentro de parâmetros que a lei dá, porque não pode ser absolutamente solto, a lei outorga ao administrador público a possibilidade de, em contrato, poder fazer uma série de disposições. Um exemplo disso, por exemplo, no artigo 103, que fala que o contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre o contratante e o contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou daqueles a serem compartilhados. Abre uma oportunidade de o contrato poder, num determinado contexto e com as nuances daquele objeto e daquela complexidade do contrato, poder estabelecer esses riscos. É claro que isso não vai estar previamente estabelecido em lei, porque seria inviável. É aquilo que alguns autores colocam como de relações que a gente chama de relações de especial sujeição. Ou seja, são situações em que há uma certa mitigação do princípio da legalidade no sentido estrito para possibilitar o que para outros é denominado uma deslegalização. Né? Enfim, bom, avançando um pouco mais e especialmente dando ênfase nessa questão da governança pública, não é? Nós temos no artigo 169 vamos dizer assim, um envolvimento claro dos atores dentro da esfera estatal que devem ser responsabilizados ou devem ter uma maior participação aí, mais clara, mais nítida nessas decisões no âmbito da contratação pública. Diz lá 169 que as contratações deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo,
Veja que o caput está falando de um controle preventivo, do dever de um controle preventivo, e diz o seguinte: para defender essa visão de maior probidade, integridade, mais eficiência, nós temos algumas linhas de defesa que são colocadas nesse artigo 69. A primeira fala é integrada por servidores, empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança. A segunda linha de defesa, que é o inciso 2º do artigo 69, diz integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. Aqui vejam, senhores, que o assessoramento jurídico passa a ter uma responsabilidade maior. É incorporada a ele uma missão mais clara de envolvimento direto na defesa da probidade, na defesa do controle preventivo, na preservação do controle preventivo, na eficácia dele, de modo que muitas vezes algumas alegações do tipo, olha, é só uma opinião jurídica, não é uma... Né? Isso é um pouco já fragilizado um pouco nessa nova perspectiva que pretende um envolvimento maior desses atores. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque pode parecer que a lei, especialmente porque ela agrava sanções, nós vamos perceber que lá na parte de sanções há um agravamento das penalidades, e isso poderia levar ao seguinte: olha, nós estaríamos prestigiando um punitivismo, né, na contramão até mesmo da LINDB, né? A LINDB, e aí rendo as homenagens do professor Floriano, que é o mentor juntamente com o professor Carlos Ari, né, que subsidiaram o senador Anastasia na apresentação desse projeto, que se tornou uma lei importante. Poderíamos dizer, olha, será que esse punitivismo presente na lei 11, na lei 14.133, não vai na contramão, tá? Já que ela agrava, já que ela cria responsabilidades, então, maiores para a autoridade superior, já que ela vincula mais esses atores, como eu disse? Olha, a própria Lei 14.133 faz referência expressa à LINDB, faz referência expressa que ela deve acatar, e nem precisaria dizer, tendo em vista a natureza de norma nacional, enfim, da lei de introdução, mas ela diz expressamente o dever de considerar exatamente essas normas de direito público presentes hoje na lei de introdução. E o artigo 28 tem que nortear isso. O artigo 28 da LINDB, que diz que a responsabilização pessoal só se dará no caso de erro, de dolo ou erro grosseiro, vai ter que ser feita, teremos que ter esse pressuposto ao examinar a Lei 14.133, de modo a não criar um pânico na medida em que se cria uma série de novas obrigações no âmbito da administração pública, como que qualquer deslize ou mera irregularidade pudesse levar a uma responsabilização. Então, ao mesmo tempo que a lei pretende combater a corrupção e os abusos, o que é valoroso, ela não pode também ser aplicada de uma forma desconforme com essas noções de que o agente público precisa ser também visto como um ser humano falível, como todos são, né? Sob pena de um discurso muito de moralidade, de eficiência abstrata, sem consideração de todas essas nuances do caso concreto, possam levar a um apagão das canetas piorado em matéria de contratações públicas. O que, como eu disse, a lei, juntamente a Lei 14.133, interpretada à luz da LINDB, não terá esse risco, desde que o aplicador da norma possa ter essa visão, né, a que eu estou me referindo. Há, portanto, como nós vimos, uma maior responsabilização, uma maior clareza dos atores que participam e uma redução da intensidade das prerrogativas da administração pública, não é? Como eu disse, por exemplo, o artigo 137 constituirão motivos para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, seguintes situações. Aí colocam lá várias situações. Depois nós temos no parágrafo 2º, as hipóteses em que se tem direito à extinção. Não é? Fala-se muitas vezes de interesse público em um ou outro dispositivo, mas sempre exigindo uma motivação formal e clara, ouvindo as partes. É o que eu disse no início, é a noção do devido processo substancial administrativo, e não meramente formal, como locus de legitimidade da decisão, e não como algo meramente formal. Portanto, o controle jurisdicional também
a partir dessas balizas legais, não se limita a um controle meramente formal, ainda que seja complexa a decisão a ser tomada, não é? A outra questão que me parece importante é a revisão da teoria das nulidades, né? Isso é uma coisa importantíssima, porque o artigo 147 ele já começa dizendo: constatada irregularidade do procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento. Veja como que se prestigia o saneamento. Essa ideia de que se é nulo tem que necessariamente anular e desfazer os efeitos do ato, ela é superada claramente em vários momentos nessa lei. E em sintonia com as lições da professora Veda Zancané, que já o fazia na sua obra primorosa sobre o tema de convalidação dos atos, o que se vê na Lei de Processo Administrativo Federal, o que se vê na LINDB, e agora o que se incorpora em matéria de contratações públicas de uma forma muito clara. Tanto que o parágrafo único diz o quê desse artigo 147? Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade. Então, prestigia a continuidade do contrato, né? O artigo 148, a declaração de nulidade requererá análise prévia do interesse público envolvido. E vejam, senhores, não o interesse público que é alcançado, que é defendido exclusivamente pelo aparato público estatal, mas por uma noção de público que envolve tanto o interesse público, no sentido da coletividade, como também o interesse individual e privado, que muitas vezes tem que ser examinados de forma conjunta para que se entenda, naquele contexto, qual é o interesse público que deva ser alcançado. E não simplesmente anular o contrato, o ato, sem pensar nas consequências disso. E aí, mais uma vez, me reporto ao artigo 20, entre outros, da LINDB, que mostram a necessidade do aplicador da norma de direito público verificar quais são as consequências daquela decisão para que ele possa, então, temperar e modular, vamos assim, a sua decisão administrativa. Vejam que nós temos a modulação de decisões sobre lei inconstitucional, que o Supremo pode fazer, e faltava um pouco dessa modulação dos atos administrativos, a despeito de uma ilegalidade. Se o Supremo, a despeito de uma inconstitucionalidade de uma norma, pode dizer que ela pode valer por um período, por que um ato administrativo não pode? À luz do princípio da legalidade, se socorrendo do interesse público, se socorrendo da segurança jurídica, do princípio da eficiência, etc. Não é? Nós temos também a incorporação de princípios importantes no artigo 5º da lei, chama atenção não só para o do interesse público, para dizer, não se fala em supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Eu acho muito mais didático e menos arriscado nós falarmos em princípio do interesse público, porque a supremacia do interesse público sobre o privado, para aqueles que veem aquele paradigma anterior, o público atrelado ao estatal, é como se sempre essa corda fosse pender para esse lado, como se o público se confundisse com o estatal, e não me parece esse o caso. O planejamento, as segregações de funções, como o professor Floriano falou, que impõe exatamente um controle interno de freios e contrapesos dentro da própria administração, no processo de contratação pública, o que me parece extremamente interessante, né? A incorporação de soluções ambientais interessantes né, sobre as decisões que podem ser pautadas por referências a questões de meio ambiente, ambientais. Por exemplo, ao mesmo tempo que uma lâmpada dura mais, mas ela pode ter mercúrio. Então, o mercúrio, por outro lado, traz um dano ambiental muito grande. Considerações como essa devem ser avaliadas e têm amparo na norma para que se tome a decisão administrativa. Estou caminhando por fim, viu, Milena? Desculpe aí se estou ultrapassando um pouquinho o meu tempo, eu não fiquei muito claro. Primeiro, de 15 a 20 minutos, né? Isso, o senhor tem mais 5 minutinhos, doutor Fábio. Vou terminar. Há um outro aspecto que eu acho interessante na norma é a identificação da melhor proposta. Primeiro, a noção de um menor dispêndio. O menor dispêndio com uma noção mais alargada, considerando os custos indiretos, incluindo o impacto ambiental, como eu disse, não é? E também a exigência expressa de parâmetros de qualidade mínima. Há aquela discussão, mas é um problema clássico, né? Você faz lá um pregão, menor preço, que seja, aí você tem aquela qualidade péssima. Jogam o valor lá embaixo,
e aí você tem um café horroroso na repartição pública, você tem problemas, o professor Marçal esses dias comentava sobre um exemplo muito claro, vamos comprar impressoras. Aí o mercado percebeu, vou jogar o preço da impressora lá embaixo. Só que a impressora é baratinha, mas o toner dela custa R$ 5.000. E o dinheiro que eles vão ganhar é no toner, não é na venda da impressora. Então, será que a avaliação dos dispêndios indiretos não deveria ser amparada na lei para uma motivação do porquê que não vai se acolher essa licitante, sem que se imagine que isso seria uma discriminação? Né? O artigo 34 trata desse tema. Ele diz: o julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Parágrafo 1º. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser consideradas para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Então, vejam que tem uma noção, uma dimensão muito mais, vamos dizer assim, consentânea com o contexto, com essa experiência dos últimos anos colhidas, em que levou prejuízos, vamos dizer, e problemas para a administração. Olha, eu diria, para concluir, que se a lei vai ser boa ou se não vai ser boa, vai depender, evidentemente, dos aplicadores dessa norma, não é? Um desafio aqui para falar um pouco dessa experiência da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por exemplo, quando surgiu, não vai pegar porque é inviável, e aí muitas leituras enviesadas do que o legislador estaria exigindo. E com o tempo a coisa vai decantando, o debate acadêmico vai vindo, né? As decisões começam a aparecer, seja no Tribunal de Contas e também já no Supremo Tribunal Federal, e a gente percebe que aos poucos, eu acho que é importante que a lei aconteça e que ela estabeleça essas inovações, ainda que a gente não esteja totalmente preparado para elas, porque senão a gente não consegue startar o jogo, e um jogo que seja por um campeonato mais interessante, que tenha como parâmetro a eficiência, a economicidade, né, da administração pública para atender o cidadão na sua ponta. Eu agradeço muitíssimo a todos, estou aqui à disposição para debater e conversar com os senhores. Muitíssimo obrigado.